A Torre de Babel, parte 1, o surgimento do orgulho humano. Após o grande dilúvio que devastou a terra, os descendentes de Noé começaram a repovoar o mundo, cumprindo a ordem divina. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Inicialmente, as famílias e os grupos humanos obedeceram. Eles se espalharam pela terra, vivendo em pequenas comunidades unificadas por uma única língua e cultura. A comunicação era clara e a cooperação entre eles permitiu que prosperassem. Durante anos, a humanidade viveu em relativa paz e harmonia, crescendo em número e habilidade. Com o tempo, porém, algumas pessoas começaram a questionar a necessidade de continuar migrando. As longas jornadas para encontrar novos territórios eram cansativas, e o desejo de estabilidade começou a surgir em seus corações. Assim, um grande grupo decidiu parar devagar e se estabelecer em um único local. Ao chegar a uma vasta planície fértil na terra de Sinar, ficaram maravilhados com a riqueza daquele lugar. O solo era ideal para a agricultura, o clima era agradável e a região parecia oferecer tudo o que precisavam para viver confortavelmente. Ali, decidiram construir uma nova civilização. No entanto, o desejo de permanecer juntos logo se transformou em algo maior. Eles temiam que, se continuassem se espalhando, perderiam a unidade que tanto prezavam. Por que devemos continuar nos espalhando? Perguntavam uns aos outros. Foi então que surgiu uma ideia ousada. Um dos líderes, tomado de entusiasmo, propôs: vamos construir uma cidade para nós, com uma torre cujo topo alcance os céus. Assim, faremos nosso nome famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A proposta foi recebida com grande entusiasmo. A cidade seria uma fortaleza, um lugar que os protegeria contra qualquer ameaça, enquanto a torre seria um símbolo de sua força, unidade e ambição. Não seria apenas uma construção imponente, mas também um marco que demonstraria o poder da humanidade unida. Sem perder tempo, começaram a construção. Decidiram usar tijolos de barro, queimados em fornos para garantir maior resistência, e betume como argamassa, um material inovador para a época, que oferecia durabilidade. Cada tijolo colocado era uma declaração de independência. Um reflexo do orgulho crescente daqueles que acreditavam poder alcançar os céus por suas próprias forças. O canteiro de obras tornou-se um centro de atividade frenética. Homens e mulheres trabalhavam lado a lado, transportando materiais, moldando tijolos e erguendo a torre. A cada dia, a construção avançava e a confiança deles em sua própria capacidade crescia junto. As conversas entre os trabalhadores refletiam seu entusiasmo e orgulho. Nada pode nos deter. Nosso nome será lembrado para sempre. No entanto, enquanto celebravam seu progresso, algo essencial foi ignorado. Em sua busca por grandeza e glória própria, estavam desobedecendo ao mandamento de Deus, que os havia instruído a espalharem-se pela terra. A unidade, que deveria ser usada para cumprir os propósitos divinos, foi desviada para alimentar a vaidade e o ego humano. A torre, que deveria ser uma celebração do engenho e da união, tornou-se um símbolo de arrogância e rebeldia contra o Criador. Eles não queriam apenas construir uma cidade e uma torre. Queriam provar que podiam alcançar os céus e se tornar independentes de Deus. Sem perceber, estavam caminhando para um confronto inevitável com o Criador. A torre, que simbolizava sua força coletiva, estava prestes a se tornar um marco de sua fragilidade diante da soberania divina. Parte 2. A intervenção de Deus. Do alto dos céus, Deus observava atentamente os planos da humanidade. Ele viu o esforço coletivo dos homens, mas também percebeu o orgulho que crescia em seus corações. Aquilo que deveria ser apenas uma construção física destinada a facilitar a convivência e o progresso havia se transformado em um símbolo de rebeldia contra o Criador. A torre que crescia a cada dia não era apenas uma obra arquitetônica. Era a materialização do desejo humano de ser independente de Deus e talvez igual a Ele. Os homens buscavam alcançar os céus com suas próprias forças, ignorando que tinham completamente do Senhor para sua existência. Sua ambição não era apenas erguer uma cidade, mas também consolidar o poder humano, afastando-se do mandamento divino de espalhar-se pela terra. Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, viu que a unidade, que deveria ser usada para cumprir seu propósito, estava sendo distorcida. Ele disse: eis que eles são um só povo e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo do que intentam fazer, e agora nada do que planejarem será impossível para eles.
Essa declaração não era um reconhecimento do poder ilimitado da humanidade, mas uma observação do potencial destrutivo que poderia emergir de sua arrogância e desobediência. O Senhor sabia que, se os homens continuassem unidos com esse propósito egoísta, sua queda seria ainda maior. Para proteger a humanidade de sua própria ruína, Deus decidiu intervir. Descendo do alto dos céus, Deus foi até a cidade e a torre para observar de perto. Ele viu a determinação nos rostos dos trabalhadores, mas também o orgulho em seus olhos. Eles estavam cegos pela confiança em suas habilidades, acreditando que poderiam alcançar qualquer coisa por conta própria. Então Deus disse: desçamos e confundamos a sua linguagem, para que não entendam a fala uns dos outros. De forma súbita e extraordinária, enquanto os trabalhadores continuavam suas tarefas, algo inesperado aconteceu. Um pedreiro pediu tijolos ao ajudante, mas este, confuso, entregou betume. Um supervisor gritava ordens para acelerar o trabalho, mas os subordinados não conseguiam entender uma única palavra. A linguagem, que antes era clara e unificada, tornou-se um emaranhado de sons desconexos e incompreensíveis. O caos rapidamente tomou conta do canteiro de obras. As pessoas começaram a gesticular desesperadamente, tentando se comunicar, mas a confusão apenas aumentava. A frustração crescia a cada momento. Os trabalhadores, incapazes de se entenderem, abandonaram suas ferramentas. Gritos e murmúrios se espalhavam pela multidão, mas ninguém conseguia trazer ordem ao caos. O que antes era um símbolo de força, cooperação e unidade, tornou-se um lugar de completa desordem. A construção da torre, que avançava com tanta rapidez, foi interrompida. Tijolos ficaram espalhados pelo chão e o trabalho parou completamente. A grande obra que deveria alcançar os tornou-se um monumento à confusão e ao orgulho humano. A confusão das línguas não foi apenas uma intervenção para interromper a construção, foi uma lição divina. Deus mostrou que a verdadeira unidade e grandeza só podem ser alcançadas quando se reconhece sua soberania. O orgulho humano, quando descontrolado, leva à desordem e ao fracasso. Esse momento marcaria o início da dispersão da humanidade, uma consequência direta da intervenção divina para corrigir os caminhos de sua criação. Parte 3. A dispersão da humanidade. Após a confusão de línguas causada pela intervenção divina, os habitantes da terra de Sinar enfrentaram uma dura realidade. Já não podiam mais trabalhar juntos. O que antes era uma sociedade unida por uma única linguagem e propósito, tornou-se um cenário caótico, onde cada um falava um idioma que os outros não compreendiam. A impossibilidade de se comunicarem transformou tarefas simples em desafios intransponíveis. Pedidos não eram entendidos, instruções eram ignoradas e as discussões se tornaram inúteis. A frustração crescia entre os trabalhadores e rapidamente os grupos começaram a se formar naturalmente, baseados na capacidade de se entenderem por meio de um idioma comum. Esses grupos, percebendo que não poderiam mais coexistir em harmonia, decidiram partir em busca de novos lugares para viver. Cada grupo seguiu em uma direção diferente, levando consigo sua língua, seus costumes e sua visão de mundo. A unidade que outrora era a maior força daquele povo foi desfeita, e a terra começou a ser preenchida por povos distintos. A grandiosa cidade e a torre, que deveriam ser símbolos da força e da ambição humana, ficaram inacabadas, abandonadas por seus construtores. O local foi chamado de Babel, que significa confusão, pois foi ali que Deus confundiu as línguas dos homens. A torre, com sua estrutura imponente e inacabada, permaneceu como um lembrete da limitação humana diante da soberania divina. Embora a dispersão possa parecer um ato de divisão, ela cumpriu, ainda que de maneira indireta, o mandamento original de Deus dado a Noé e sua descendência. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra. Cada grupo seguiu seu próprio caminho, colonizando novas regiões, criando diferentes culturas e tradições e estabelecendo as bases para as nações que viriam a existir. Foi a partir de Babel que surgiram as muitas línguas e a riqueza de diversidade cultural que conhecemos hoje. No entanto, a dispersão não foi apenas uma correção prática para a arrogância humana. Ela também trouxe uma lição profunda. Deus permanece soberano sobre sua criação. A confusão em Babel não foi um castigo, mas uma forma de corrigir o curso da história humana e proteger a humanidade de sua própria destruição. Deus usou a dispersão como um lembrete de que a verdadeira grandeza não está em alcançar os céus por mérito próprio, mas em viver de acordo com sua vontade.
Ele mostrou que o orgulho desmedido e a busca por glória própria levam à desordem e ao fracasso. Apesar disso, Deus nunca abandonou sua criação. Mesmo após Babel, ele continuou guiando e cuidando da humanidade, revelando sua vontade através de outros momentos marcantes da história. A dispersão trouxe novos desafios, mas também novas oportunidades para que os povos crescessem, se multiplicassem e reconhecessem a necessidade de Deus em suas vidas. A história de Babel nos lembra que a unidade verdadeira só pode ser alcançada quando se coloca Deus no centro dos planos. Ela nos ensina que a diversidade de línguas e culturas, apesar de sua origem na confusão, é um reflexo da criatividade e do propósito de Deus para a humanidade. Assim, Babel não é apenas uma divisão, mas também o início da riqueza e complexidade do mundo como conhecemos.